Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No dia de hoje eu gostaria de deixar uma palavra abençoada da parte de Deus ao seu coração. Palavra que encontra-se no livro da Bíblia Sagrada, Salmos 68, apenas o versículo 20 para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor: O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus está o escaparmos da morte. E sabe, meus queridos, é tão difícil, muitas das vezes, nos mantermos como alguém justo diante de Deus. Mas o salmista Davi, ele começa a advertir as pessoas que, apesar de termos inimigos, que apesar de termos perseguidores, que apesar de ter pessoas lutando contra as nossas vidas, nós temos sempre que glorificar a Deus. Nós temos sempre que exaltar a Deus, porque Deus é o nosso libertador. É Ele que sempre vai trazer um escape para a nossa vida. É Ele que sempre vai nos mostrar uma saída. O Deus Todo-Poderoso, aquele que já nos deu tantos livramentos. E no versículo 3, a Bíblia vai descrever: os justos, porém, se regozijam e exaltam na presença de Deus, e folgam de alegria. E nós, muitas das vezes, enfrentamos dificuldades, sim. Passamos por obstáculos, por problemas, por lutas, por adversidade, sim. Mas nós não podemos se afastar da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, a gente vê tantas pessoas com chamados lindos, com chamados extraordinários, mas às vezes por coisas pequenas, eles decidem se afastar da presença de Deus. Eles decidem abrir mão de todos os projetos e propósitos que Deus tem para com eles, para viver coisas momentâneas, para viver coisas que não têm nenhum futuro. E quando o salmista afirma, aqui no versículo 20 de 68, o nosso Deus é um Deus libertador. Com Deus está o escaparmos da morte. E quantas vezes Deus tem nos dado livramento da morte, tem nos dado escape. Mas nós precisamos se preocupar não somente com a morte física, mas principalmente com a morte espiritual. Sabe, meus irmãos, nós sabemos que todos nós passaremos por essa morte física, que chegará um momento em que nós partiremos para uma eternidade. Mas a nossa preocupação tem que estar mais voltada aonde será essa eternidade. Aonde passaremos essa eternidade? De que morte é essa que o salmista está falando? Deus é aquele que é o nosso libertador, ao qual com ele está o escape de escaparmos da morte. Mas o salmista ele começa a se dirigir à morte eterna, aquela que aonde nós passaríamos a eternidade. A nossa eternidade estará com Cristo, com Deus no céu de glória, ou a nossa eternidade estaria em uma condenação eterna. A Bíblia nos afirma que será a eternidade, tanto para quem está no céu com Cristo, ou para quem está no inferno com o diabo e seus anjos. Mas nós devemos sempre nos regozijar e exaltar-nos na presença de Deus. Essa é a função do justo. Buscar, exaltar e se regozijar na presença de Deus. Porque Deus é o nosso libertador. É dele que vem o escape, a saída. E muitas das vezes nós se encontramos em situação que a gente não vê saída, não vê uma providência. Muitas das vezes querendo desistir do chamado de Deus,
muitas das vezes querendo parar de trabalhar para o reino de Deus. Assim como você tem enfrentado essas dificuldades, querendo parar, querendo desistir, querendo desanimar, entenda uma coisa: que tudo que Deus permite na nossa vida é para que nós venhamos adquirir um aprendizado. É para que nós venhamos aprender e ter um conhecimento de algo para que possamos ensinar outras pessoas. Porque assim como nós, existem outras pessoas enfrentando dificuldades e problemas maiores do que os nossos. Imagine agora quantas pessoas têm menos que você. Imagine agora quantas pessoas vivem com menos do que você tem hoje. E hoje você tem um alimento para se alimentar, um teto para estar sobre as suas cabeças, um cobertor para se embrulhar. Mas imagine quantas pessoas não têm isso. E nós, como servos, como cristãos, como as pessoas que estamos diante de Deus, devemos sempre levar uma palavra de incentivo, de ânimo para pessoas que estão prestes a desistir, prestes a desanimar, prestes a abandonar a presença de Deus. Não abandone esse Deus maravilhoso, esse Deus que é capaz de nos dar o livramento, o escape. Muitas das vezes o escape vem diante de nós e nós não conseguimos ver com os nossos olhos espirituais. Mas Deus é aquele que tem sempre algo melhor e extraordinário para a minha vida, para a sua vida. Eu deixo essa palavra ao seu coração no dia de hoje, essa palavra profética. Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem providências do céu para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para o seu ministério, em nome de Jesus. Deixo um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Dino Sena. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.